Fala, torcedor da Série D+, chegando com esse vídeo especial nesse fim de semana por aqui. Não teremos a nossa live tradicional, mas eu não podia deixar de vir aqui conversar com vocês sobre os assuntos da nossa Série D de uma forma geral. E eu queria hoje fazer um panorama sobre a temporada 23 e tudo aquilo que a gente viu acontecendo, até o título do Ferroviário, invicto no final da temporada, com acesso à Série C, bicampeão da Série D, o Ferroviário Atlético Clube, tá certo? Bom, a gente começou a temporada com muitos times que vinham muito fortes da Copa do Brasil, chegaram à segunda, terceira fase da Copa do Brasil, mas que acabaram decepcionando no fim do campeonato, né? Casos do Iguatu, por exemplo, que chegou à segunda ou terceira fase da Copa do Brasil, chegou a ganhar R$1,5 milhão de reais, mais ou menos, que subsidiou inclusive a construção ou reforma do estádio do clube, mas o Iguatu não conseguiu avançar ali diante de outros times, chegou, acho que se não me engano, em 7º lugar no seu grupo, não se classificou entre os 4, sequer chegou à fase mata-mata, né? Então é uma questão importante de se avaliar do quanto em muitos momentos os clubes conseguem avançar na Copa do Brasil, mas durante o campeonato da Série D sofrem com a instabilidade e com uma incapacidade de seguir esse planejamento que levou a fases maiores, a novas fases dentro da história do Campeonato Brasileiro da Série D, já que conseguiram avançar na Copa do Brasil, né? Também foi o caso do Campinense. O Campinense fez um jogo histórico contra o Grêmio de Porto Alegre, em que o goleiro, na época, me lembro, parou o Luizito Soares por diversas vezes, e o Campinense também não conseguiu avançar muito nessa Série D. Outros times tiveram uma campanha muito ruim também, muito difícil, que foi o caso do Globo, por exemplo, que foi o time que menos pontuou no campeonato, se não me engano são 5 ou 6 pontos entre todas as rodadas, as 14 rodadas, então a maioria dos jogos foram de derrotas, né? Bem como outros times que eu citei anteriormente da Copa do Brasil. O Nova Iguaçu também teve muita dificuldade neste ano de 2023, sendo que teve momentos bastante interessantes na Copa do Brasil de uma forma geral. E houveram também as surpresas, né? Aquelas arrancadas muito interessantes que a gente viu na primeira fase, como foi o caso do Hercílio Luz de Santa Catarina, que conseguiu avançar ali para a fase mata-mata, acabou caindo já na primeira etapa do mata-mata, na segunda fase, diante da Ferroviária, que viria a ser vice-campeã, né? Mas o Hercílio Luz arrancou de determinado momento da tabela ali e se isolou na primeira colocação do Grupo H, se classificando em primeiro, acabou perdendo nos pênaltis para a Ferroviária lá em Santa Catarina. Ferroviária, por sua vez, a gente tem que exaltar, e eu exaltei isso muito durante a final, a sua capacidade de superação a partir da fase mata-mata. A Ferroviária se classifica para a segunda fase da Série D de 2023 de uma forma muito capital, assim, no final, no último momento, na última rodada, consegue o 4º lugar do Grupo G e vai enfrentar diretamente o 1º lugar do Grupo H, que é o caso do Hercílio Luz, e essa vitória nos pênaltis vai dando mais consistência para o time ali de Araraquara e consegue fazer essa trajetória da fase mata-mata até a grande final, eliminando gigantes, como era o caso do Atlético, também classificado para a Série C do ano que vem. O Atlético, outro destaque também dessa temporada, por ter conseguido vencer e avançar, né, para a Série C na primeira participação no Campeonato Brasileiro da Série D. O clube é uma SAF, né, e já está aí colhendo os frutos deste momento que está chegando agora. Vários clubes, inclusive, se transformaram em SAF nesses últimos anos e estão na Série D, avançando, conseguindo fazer bons investimentos e, com isso, qualificando o seu grupo também, tá certo? Além disso, nessa temporada 23, a gente teve grandes destaques individuais, como é o caso do Ciel, que teve passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, passou por vários problemas ali e na Série D se reinventou aos 41 anos, se transformou no grande herói do Ferroviário, né? Renovou para a temporada 2024 a sua participação no clube e conseguiu fazer o gol da vitória, gols de classificação em várias das etapas do mata-mata até a final, e o Ciel se tornou o grande herói do Ferroviário neste ano de 2023, no bicampeonato da Série D do clube lá do Ferroviário, tá certo? Além disso, nós tivemos em outros grupos ali surpresas interessantes, como foi o caso da Portuguesa do Rio, que conseguiu uma campanha muito interessante na primeira fase, foi ultrapassada na última rodada da fase de grupos
pelo Atlético, que assumiu a primeira colocação, mas avançou bastante também durante todo o campeonato. Tem aqueles times também durante a Série D que avançam bastante e acabam ficando pelo caminho. Era o caso do Caxias, que se classificou nesse ano para a Série C, mas que já estava há vários anos batendo na trave. Quem continuou dessa forma foi o próprio Souza, né? O Souza, a Portuguesa também, o Dinossauro do Sertão, já há vários anos faz boas campanhas na Série D, mas não consegue avançar de forma consistente para a Série C, né? Acaba permanecendo na Série D, mas o Souza fez uma campanha muito interessante, bastante, se isolou por vários momentos na liderança do seu grupo e com isso conseguiu chegar a momentos importantes nessa temporada. Outros dois times que também se destacaram até a fase mata-mata foram o Nacional de Patos, na Paraíba, e o Nacional do Amazonas. O Nacional liderou seu grupo quase que de ponta a ponta das 14 rodadas da fase de grupos, e isso foi importante para quem acompanha aí a história dos clubes, além de outros times tradicionais também da Série D, como é o caso do Tocantinópolis, que foi ali tendo uma campanha regular, não conseguiu avançar muito, estará na Série D 2024 também, e outros clubes que vão se repetindo. Uma presença interessante também desse ano foi o São Joséense, lá do Paraná, que teve por grande parte do campeonato na fase de grupos, ali entre os 4 para se classificar, e na última rodada acabou escanteado e não conseguiu se classificar para a fase mata-mata. O Brasil de Pelotas também, que conseguiu uma arrancada importante no final da fase de grupos, mas foi eliminado logo na segunda fase no mata-mata, não conseguiu avançar muito, também vai seguir na Série D em 2024, além de outros times em 4 cantos do Brasil aí que fazem sucesso e conseguem chegar bastante longe. Bahia de Feira fez uma campanha muito interessante nesse ano, quase conseguiu levar o jogo contra o Atlético dentro do Mineirão para o empate e para os pênaltis, mas acabou perdendo por 2-0 em casa e aí dificultou bastante a sequência da competição. São times que têm formado ano após ano mais jogadores que vão avançando dentro do campeonato. Tivemos também na Série D de 2023 a maior goleada da história, que foi do Brasiliense 10-0 em cima do Interporto. O Interporto, um time com uma campanha muito ruim, tomou muitas goleadas de 10-0, 8-0, 9-0 nessa temporada. Inclusive houve investigações a respeito de manipulação de resultados diante do clube e teve essa dificuldade muito grande. Teve vários clubes que tiveram uma temporada muito ruim, tomando muita goleada, caso do Globo, caso do Interporto, caso do Real Noroeste também, que teve muita dificuldade durante todo esse período. Real Ariquemes também sofreu muito nessa Série D. Vamos ver como esses clubes vêm para as próximas temporadas. E agora a gente começa já a projetar o que vai ser a Série D 2024, que vem aí com clubes que se destacaram muito nesse ano, como é o caso do Água Santa, vice-campeão paulista, o Audax também, que se destacou no Campeonato Carioca, entre outros clubes que chegam agora para a temporada 2024. Tá certo, meus amigos? Um abraço para vocês, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem.